nossa aula de matemática do 7º ano, faremos a correção de atividades sobre raiz quadrada. Estas atividades estão na apostila de matemática do primeiro bimestre do 7º ano do Colégio Adventista, na página 14. O primeiro exercício que nós resolveremos é o exercício 27. Vejamos o que pede no exercício 27. Vou ler com vocês. Alguns números podem ser escritos como soma de dois quadrados perfeitos. Por exemplo, 29 é igual a 4 mais 25. 4 é um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 são 4. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 25 também é um quadrado perfeito, porque é o resultado da multiplicação de 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. Com base nessa ideia, escreva os números a seguir com a soma de dois quadrados perfeitos. A ordem das parcelas na soma não altera o resultado, tá certo? Então, não importa se você pôs primeiro um, depois o outro, se você pôs os mesmos termos, estaria correto, não importando a ordem. Na letra A, nós temos o número 25. 25, usando quadrados perfeitos, eu posso usar 9 mais 16, certo? Qual é a potência, o quadrado, ou seja, o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9? É 3, ou seja, 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Mas, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4, porque 4 vezes 4 são 16. Então, 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. Portanto, os quadrados perfeitos que somados resultam em 25 é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Este é o resultado da letra A. Na letra B, nós temos 41. Os quadrados perfeitos cuja soma resulta em 41 é 16 mais 25. 16 mais 25. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 16? 4 vezes 4. Então, vou trocar o 16 por 4 ao quadrado, porque 4 vezes 4 é o mesmo que 4 ao quadrado, que resulta em 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que resulta em 25? 5 vezes 5, por isso que eu vou trocar o 25 por 5 ao quadrado. Portanto, os quadrados perfeitos que somados resultam em 41 são 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Letra C. Na letra C, nós temos 85. Os quadrados perfeitos que somados resultam em 85 são 36 mais 49. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 36? 6 vezes 6, por isso que eu vou trocar o 36 por 6 ao quadrado. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 49? 7 vezes 7, por isso eu vou trocar o 49 por 7 ao quadrado. Os quadrados perfeitos cuja soma resulta em 85 é 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Quadrado perfeito são o resultado de multiplicações de números iguais. Por exemplo, 4 é um quadrado perfeito porque é o resultado da multiplicação de 2 vezes 2. 9 é um quadrado perfeito porque é resultado da multiplicação de 3 vezes 3. 100 é um quadrado perfeito porque é o resultado da multiplicação de 10 vezes 10. 81 é um quadrado perfeito porque é o resultado da multiplicação de 9 vezes 9, certo? Por isso que é importante nós sabermos a tabuada de cor, porque fica mais fácil nós entendermos outros assuntos referentes à matemática, certo? Posso apagar o 27 para fazermos o 28? Então, eu vou apagar. O que temos agora no exercício 28 da página 14? Eu vou ler com vocês. No exercício 28, nós lemos assim: sem usar calculadora, calcule as raízes quadradas.
Olha, eu vou explicar para vocês de várias maneiras e vocês podem resolver da forma que vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, olha aqui. Primeiro, na letra A, eu tenho raiz quadrada de 4. Eu posso pensar, já que eu estou trabalhando com quadrados perfeitos, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? É o 2? Então, ó, 2 vezes 2. O que é 2 vezes 2? É o mesmo que em potenciação 2 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada, o índice da raiz, apesar de não estar escrito, é 2. Se o índice da raiz é igual ao expoente do número do radicando, eu posso simplificar o índice com o expoente e vai sobrar o número que estava dentro do radicando. Então, a raiz de 4 é 2. Ou eu posso resolver da seguinte forma. Eu tenho aqui raiz de 4. Quem é o radicando? É o número que está dentro da raiz. É o 4. Então, eu vou pegar o 4 e vou fatorar em números primos. Quem que é o menor número primo? 2. 4 dividido por 2, 2. Quem que é o próximo primo? Eu vou continuar dividindo por 2, porque o resultado aqui é par dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. O que que é 2 e 2? Os fatores primos que eu usei é 2 ao quadrado, porque o 2 apareceu 2 vezes. Então, eu posso trocar esse 4 por 2 ao quadrado. Aí vem o que eu já havia explicado aqui. Em uma raiz quadrada, apesar de não estar escrito aqui, o índice da raiz é 2. E o expoente aqui dentro da raiz, no radicando, também é 2. Quando isso acontece, eu posso simplificar o índice com o expoente e tenho 2 como resultado. Certo? São as duas maneiras de resolver. Vou explicar dessa forma em todas as alternativas, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. Olha só na letra B. Na letra B, eu tenho raiz de 64. Vamos pensar pelos quadrados perfeitos? Qual número que multiplicado por ele mesmo resulta em 64? 8 vezes 8, certo? Então, posso trocar o 64 por 8 vezes 8. 8 vezes 8 é o mesmo que 8 ao quadrado. Quando eu tenho o índice da raiz, já que é uma raiz quadrada, o índice é 2. Quando o índice da raiz é igual ao expoente, eu posso simplificar o índice com o expoente e fica o que estava radicando, ou seja, 8. A raiz quadrada de 64 é 8. Ou eu posso resolver pelo método da fatoração. Vou fazer aqui para vocês verem. Olha, raiz de 64. Vamos fatorar o 64? Vou fatorar aqui. 64. 64 é um número par. E o menor número primo é o 2. Se o número é par, ele será divisível por 2. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Olha só, eu estou trabalhando com raiz quadrada. Então, raiz quadrada tem índice 2. Vamos juntar de 2 com 2? Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, eu vou trocar o 64 por 2 ao quadrado, que é esse aqui, vezes 2 ao quadrado, que seria este outro, vezes 2 ao quadrado, que seria este outro. Vejam, eu tenho multiplicação aqui dentro. E todos os expoentes são 2, assim como o índice. Então, por ser operação de multiplicação dentro do lá no radicando, dentro do radical, eu posso simplificar o índice com todos os expoentes. E vai ficar lá fora 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu resolvo 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tenho 8 como resultado. Ou ainda eu poderia ter feito assim, ó. Eu tinha raiz de 64. Quando eu fatorei, o 2 apareceu quantas vezes?
6 vezes 2 a sexta. Aí eu posso repetir a base, que está lá no radicando, que é 2. Coloco o expoente aqui em cima, como uma fração, e o índice no denominador da fração. Fração não é o mesmo que divisão? Aí eu faço 6 dividido por 2, 3. Fica 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tenho 3 maneiras diferentes de fazer a letra B. Mas qual que eu vou fazer, professora? Aquela que você entende melhor. Como nós estamos trabalhando com quadrados perfeitos, de acordo com a solicitação do seu livro, seria ideal que você fizesse pelo raciocínio da primeira explicação. Mas se você encontrasse o resultado pelos outros 2 caminhos, também estaria correto. Posso apagar para fazer as demais alternativas? Pode? Então eu vou apagar para fazer as outras. Página 14, exercício 28. Vou fazer com vocês agora a letra C. Na letra C, nós temos 81. Raiz de 81, raiz quadrada de 81. Vamos pensar nos quadrados perfeitos. Qual número que multiplicado por ele mesmo resulta em 81? O 9, porque 9 vezes 9 são 81. Então, posso trocar o 81 por 9 vezes 9. 9 vezes 9 é o mesmo que 9 ao quadrado. Então, ficou raiz quadrada de 9 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada, mesmo que não tenha um número escrito aqui, eu sei que o índice da minha raiz vale 2. E o expoente que está aqui dentro com o radicando também é 2. Eu posso simplificar o índice com o expoente e terei como resultado 9, ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9. Agora, vamos fazer de outra forma. Eu vou fatorar o 81. Vou escrevê-lo aqui e agora eu vou fatorar o 81 aqui no cantinho. 81. O menor número primo é o 2, mas 81 é ímpar, não dá para dividir por 2. Quem que é o próximo primo na sequência? O 3, dá para dividir por 3? Dá. 81 dividido por 3 são 27. Continua dividido por 3. 27 dividido por 3 são 9. 9 dividido por 3 são 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu estou trabalhando com raiz quadrada. Então, vamos juntar de 2 em 2. Então, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí, eu vou trocar 81 por 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Dentro aqui do meu radical, eu tenho uma multiplicação. Pelo fato de ser multiplicação, todos esses expoentes 2 podem ser simplificados com o índice 2 do meu radical. Quando eu simplifico, os 3 saem de dentro do radical. Teremos 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9. Então, cheguei ao resultado de que a raiz quadrada de 81 são 9. Ou ainda, eu poderia fazer da seguinte forma. Olha, raiz quadrada de 81 é igual. Raiz de... Quantas vezes o 3 apareceu aqui como fator na minha fatoração? 4 vezes. Então, 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta. Vou repetir a base do meu radicando, que é 3. O expoente é o numerador da fração e o índice denominador da fração que ficará no expoente. Vou repetir a base, que é 3, e vou dividir 4 dividido por 2, que é 2. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Temos 3 maneiras de encontrar a raiz quadrada de 81.
E você pode resolver da maneira que você achou mais fácil de resolver, tá bom? Posso apagar para fazermos a letra D? Pode? Então vou apagar. Página 14, exercício 28, letra D. Na letra D, nós temos a raiz quadrada de 121. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 121? 11 vezes 11. Então, posso trocar o 121 por 11 vezes 11. O que é 11 vezes 11? É o mesmo que 11 ao quadrado. Quando eu tenho o índice da raiz igual ao expoente do número que está no radicando, eu posso simplificar o índice com o expoente e eu terei o resultado, 11. Ou ainda, poderia ter fatorado o 121. Então, ó, raiz de 121. Vamos fatorar? Ó, fatorar é dividir por números primos. Primeiro é 2. 121 não dá por 2. O próximo seria 3, também não dá. Depois seria 5, não é possível. Depois o 7, também não daria. Depois seria o 11. 121 por 11 dá 11. 11 por 11 dá 1. Olha, apareceu 11 ao quadrado. Então, 121 é o mesmo que 11 ao quadrado. O índice é 2, o expoente é 2, nós teremos 11 como resultado. Está pronta a letra D. E na letra E, nós temos a raiz quadrada de 144. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144? 12 vezes 12. Então, eu posso trocar o 144 por 12 vezes 12. 12 vezes 12 é o mesmo que 12 ao quadrado. Aqui eu tenho índice e expoente do radicando iguais. Então, eu posso simplificar o índice com o expoente. E o radicando será o resultado, 12. Então, a raiz de 144 é 12. Usando o método da fatoração, olha, raiz de 144 é igual. O que eu faço? Pego o radicando, que é o 144, e vou fatorar. 144. Fatorar pelos números primos. Quem que é o menor número primo? O 2. Então, vamos começar por ele. 144 dividido por 2, 72. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Não dá por 2 mais, então vai pro próximo. Quem que é o próximo primo? 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Junta de 2 em 2, porque eu estou trabalhando com raiz quadrada. Então, ficará 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vou trocar o 44 por esses quadrados. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vou simplificar o índice com os expoentes. Por que eu posso simplificar todos os expoentes? Porque é operação de multiplicação. Se fosse soma ou subtração, não poderia. Então, esses números saíram do radical sem expoentes. Então, temos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E encontramos a raiz quadrada de 144. Sobre o exercício 28, vocês têm alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 29? Então, eu vou apagar. Página 14, exercício 29. Vejam só o que está escrito aí no 29. Muitas vezes pode não ser tão evidente verificar que um número é um quadrado perfeito para calcular sua raiz.
Em algumas situações, as ideias de fatoração que vimos anteriormente podem ser utilizadas. O exemplo a seguir ilustra isso. Aí mostrou a ilustração da fatoração do número 400. Então, pediu para usar o mesmo raciocínio usado na descrição do enunciado, que é esse retângulo cinza, para vocês fazerem as alternativas A, B e C. Você teria que desmembrar o radicando, trocando por multiplicação de quadrados perfeitos. Por exemplo, o 400 é o resultado da multiplicação de 4 vezes 100. 4 vezes 100 não é uma das multiplicações que resulta em 400? 4 é um quadrado perfeito, porque é a multiplicação de 2 vezes 2. 100 também é um quadrado perfeito, porque é o resultado da multiplicação de 10 vezes 10. Quais quadrados perfeitos eu posso multiplicar para dar 900? 9 vezes 100. 9 é quadrado perfeito e o 100 também. Então, olha, na letra A, eu tenho raiz de 900, eu posso trocar por raiz de 9 vezes raiz de 100. Por quê? 9 vezes 100 é 900. Então, posso separar em duas raízes de dois quadrados perfeitos. E agora eu troco. Eu sei que a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E posso fazer aqui, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E resolvo 3 vezes 10, que deu 30. Vejam só a letra B. Na letra B, eu tenho 2.500. 2.500. Escolha dois quadrados perfeitos que multiplicados resultam em 2.500. 25 vezes 100 dá 2.500. 25 é quadrado perfeito porque 5 vezes 5 dá 25. 100 é quadrado perfeito porque 10 vezes 10 é 100. Então, eu posso trocar por raiz de 25 vezes raiz de 100, porque 25 vezes 100 resulta em 2.500. E agora eu resolvo as raízes. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Multiplico os resultados, 5 vezes 10, 50, ou seja, a raiz de 2.500 é o mesmo que 50. Letra C. Na letra C, eu tenho 324. Raiz de 324. Aí ele já deu uma dica, se um dos fatores é 9, eu posso fazer 9 vezes um número que dê 324. Para eu saber, é só fazer 324 dividido por 9, que dá 36. Então, eu vou fazer raiz de 9 vezes raiz de 36, porque 9 vezes 36 dá 324. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9, vezes. Raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 são 36. 3 vezes 6 são 18, portanto, a raiz de 324 é 18. E está pronto o exercício 29. No exercício 30, tem o desenho de uma calculadora. Toda vez que no enunciado do exercício tiver o desenho de uma calculadora, quer dizer que neste caso você pode usar a calculadora. Na maioria das calculadoras, para você calcular a raiz quadrada de um número, o comando é o seguinte: você digita o número e depois o símbolo de radical, o símbolo de raiz, tá certo? É assim que resolve. Como este era na calculadora, eu vou apenas indicar os resultados para vocês. Olha, número 30, letra A. Na letra A, era a raiz quadrada de 289, que dá 17. Na letra B, era a raiz quadrada de 529, que são 23. Na letra C, era a raiz quadrada de 1.600, que dá 40. Na letra D, era a raiz quadrada de 2.916, que dá 54. E na letra E, era a raiz quadrada de 3.844, que são 62. Por aqui encerramos as correções sobre as atividades de raiz quadrada.